Adubo orgânico pura vida, plantando verde para colher maduro. Bom dia, gente. Hoje quero falar de um assunto que é sobre a germinação, que é o nascimento de uma semente. Nós sabemos que para que uma semente ou muda ou broto se desenvolva, por assim dizer, é necessário água, adubo, no caso adubo orgânico, umidade, calor do sol, por exemplo, a umidade do ar, né, e o próprio ar. Sem falar que deve haver também o cuidado da mão humana. Mas, por prioridade, o mais importante é exatamente a água, porque a água nós sabemos que é o solvente universal. Como ele é o solvente universal, ele tem um espectro muito grande de importância na vida dos seres vivos no nosso planeta Terra. Então, a água ela vai exatamente ser absorvida pelas paredes celulares das células da semente, por exemplo, e assim serem absorvidos por osmose através dessa semente, de forma que, com o passar do tempo, essa semente ficará túrgida, ou seja, inchada, né? Bem estufadinha com a água, e dará início, assim, podemos dizer, ao início do nascimento de pequenas raízes que irão aparecer. Entre elas, além dessas raízes secundárias, vai aparecer a coifa, que é a principal raiz, que vai nascer com uma velocidade maior. Por quê? Porque ela irá em busca de água para sustentar toda a planta e também de nutrientes através das raízes secundárias, por assim dizer, ajudando assim a reerguer a vida da planta. E dentro dessa semente irá surgir o primeiro sinal de um minúsculo caule da planta, e assim sinais de uma ou duas folhinhas que irá se desenvolver à medida que a planta irá absorver assim a água e nutrientes do solo. Nós observamos que à medida que essa planta vai se desenvolvendo, pegando nutrientes daquelas duas bandinhas da semente chamada de cotilédones, essa planta irá se desenvolver, por assim dizer, com essa reserva nutritiva contida nessas partes da planta. Com o tempo, essas duas partes nutritivas elas irão desaparecer, porque não vai haver mais necessidade da planta se nutrir dessa reserva. E as raízes secundárias continuarão se desenvolvendo, se arraigando e se infiltrando no solo, juntamente com a coifa, que é a principal raiz, é a raiz central, que irá, entre outras coisas, dar sustentabilidade à planta, para que essa planta se erga e tenha a sua própria sustentabilidade, a sua autoeficiência. E isso é necessário graças à ação de uma coisa chamada, por exemplo, heliotropismo, onde a planta irá procurar a luz solar para assim ter uma melhor posição para desenvolver a sua fotossíntese e produzir seus nutrientes e manter a sua reserva nutritiva. Sem falar que as raízes secundárias vão extrair do subsolo ou do solo, já contendo adubação orgânica, os macronutrientes que você já conhece: cálcio, magnésio, fosfato, nitrogênio e enxofre, por exemplo. E os micronutrientes, que são magnésio, ferro, zinco, cobre, molibdênio, e o que mais? Níquel, né? E outros nutrientes necessários à planta. E sem falar que ela também, quando ela na condição de semente está se desenvolvendo para se fixar no solo, elas têm um comportamento chamado geotropismo, ou seja, a capacidade única e exclusiva delas mesmas de procurar o solo para estabelecer assim a sua sucção de nutrientes e água.
temos também uma coisa chamada hidrotropismo, que é a capacidade que a planta tem e a necessidade também, lógico, né, de puxar a água para dentro de si, para suas necessidades. E também o higrotropismo, que é a capacidade que essa planta tem também de se manter úmida todo o tempo, em especial as folhas. E por fim, o eolitropismo, que é a capacidade da planta de precisar de ter uma copa arejada para que as folhas não tenham assim aderência de parasitas e qualquer outro tipo de doença. Então a copa da planta fica arejada para o conforto da planta. E é lógico, com a ajuda da mão humana também para essa planta, embora ela quase que praticamente se desenvolva sozinha, mas a mão humana é que faz a diferença. E assim, com certeza, nós teremos um clima mais ameno, né? Um meio ambiente mais rico, mais confortável para o ser humano e os animais. Obrigado pela atenção.